Recebendo aqui nos estúdios o deputado Evair de Melo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, alegria estar com o nosso povo querido de Santa Maria de Jetibá e naturalmente a todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. É sempre bom estar nesse município, o povo que constrói a sua prosperidade pelo trabalho e por uma causa nobre, daqui a pouco iremos detalhar, mas mais uma vez o meu agradecimento pelo povo de Santa Maria, pelo que faz, não só por esse município, por todo o Brasil e naturalmente hoje já até de forma internacional, né? Santa Maria já é um exportador de alimento para diversos países do planeta, portanto é sempre uma obrigação nossa estar aqui. Eu sou deputado federal, estou no meu terceiro mandato, sempre tive votações expressivas em Santa Maria, aqui na região. Na última eleição eu fui o terceiro deputado federal mais votado do estado do Espírito Santo. Tive a oportunidade de ser o primeiro parlamentar da história do Espírito Santo a presidir a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, e eu estou lá, né? Quem me acompanha no dia a dia sabe do meu compromisso com a agricultura, com o interior, com o nosso desenvolvimento, sempre defendendo o homem e a mulher do campo, esses honrados profissionais do agronegócio, na nossa agricultura, e levanta cedo, trabalha e produz, e também é sempre temente a Deus. Então, alegria estar com vocês nessa tarde maravilhosa aqui em Santa Maria. Muito bem, deputado, é o seguinte, por que o senhor decidiu apresentar esse projeto de lei? Olha, nós estamos em Santa Maria, Jetibá, essa tarde, para realizarmos aqui na Câmara do Municipal de Vereadores, agora a partir das 14 horas, 13h30, 14 horas, nós vamos realizar uma audiência para discutir a criação do Dia Nacional do Imigrante Pomerano no Brasil. E por que essa audiência está sendo realizada aqui em Santa Maria? Primeiro que é a cidade mais pomerana do Brasil, e agora na Câmara Federal, para você instituir esses Dia Nacional ou capital, a cidade como capital de alguma coisa, agora é uma obrigação regimental que nós façamos audiência pública dos municípios para compartilhar isso com a comunidade. Uma vez no passado isso era feito sem compartilhar com a comunidade e às vezes só por interesse político, ou seja, a comunidade não tinha o que nós chamamos de pertencimento desse fato. Nós vamos reunir aqui, Secretaria de Cultura de Santa Maria de Jetibá, representante da Associação Pomerana de Pancas, né, o nosso pastor Rubens, que é o pároco da paróquia Santa Maria de Jetibá, que é um escritor, ligado à nossa igreja luterana, muito importante. Também o Silmar Francisqueto, ele é o diretor-geral do Arquivo Público no Espírito Santo, hoje o maior acervo que se tem da cultura, e também importante. Também vão receber representantes da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, principalmente do Departamento de História. Vamos receber aqui o secretário de Cultura de Vila Pavão, outro município também forte presença pomerana. Vamos receber pesquisadores da Universidade de Brasília, que é tão importante, e naturalmente descendentes também de pomeranos, que tem ligação com a história de Santa Maria, e também vão receber músico, pesquisador, historiador e também professor de história, que é o Jorge, que é tão importante. Então isso é para fazer essa coisa do pertencimento, para que nós possamos, enfim, começar a tramitar um projeto de nossa autoria, que tramita na Câmara Federal, criando o Dia Nacional da Imigração Pomerana. É uma forma primeiro, de recuperar a nossa história, os pomeranos que vieram para o Brasil, né, hoje já com um pouco mais de 160 anos, a partir de 1859, tem uma história bonita de um povo que veio de uma região, ainda hoje Alemanha e Polônia, mas na época não era Alemanha e Polônia, né? Você tinha a região da Pomerânia, depois você tinha o Império Austríaco, o Império Prússio, né? Tinha as guerras, era uma região de guerra, a própria Rússia está um pouco mais ao norte, região de muito conflito, e o nosso povo veio em tese fugido da guerra, da peste e da fome, em busca de uma terra prometida. Nessa região, naquele momento, eram grandes concentrações de terra, não tinham terra para produzir, o nosso povo da agricultura, então começa esse movimento de imigração para o Brasil, em especial para o Espírito Santo. Então, quando se institui esse Dia Nacional, para que a gente possa fortalecer cada dia mais e contar para as gerações de hoje e gerações futuras, né, a história da saga de um povo que deixou tudo. Eu sempre digo isso, porque a gente olha, será que nós teríamos coragem de deixar Santa Maria de Jetibá hoje para ir para um país de uma língua diferente, com um clima diferente, com topografia diferente? Então reconhecer também esse ato essa valentia e essa bravura dos nossos imigrantes, também é para poder vender isso como conceito. Isso às vezes a gente
não dá muito valor. Infelizmente a nossa educação ainda deve muito a isso, ou seja, trabalhar esse pertencimento, tudo isso. Mas especificamente Santa Maria de Jetibá, mas posso falar aqui dos outros municípios que tem Pomerânia pelo Espírito Santo, mas vamos para Santa Maria. O produto de Santa Maria, quando chega no céu, o chuchu de Santa Maria, vamos pegar o chuchu, o gengibre de Santa Maria, Santa Leopoldina, e dessa região, porque existem divisas de município, mas na verdade as comunidades às vezes são as mesmas e se falam. Essa região, eles chamam opção preferencial de compra. Então você chega em qualquer Ceasa do Brasil, por exemplo, e vão pegar por cada cultura, você fala, qualquer Ceasa do Brasil que chega um tomate, por exemplo, de venda nova, ele tem opção preferencial de compra. Quando chega um chuchu, quando chega um gengibre, né, quando chegam os ovos, que são produtos de Santa Maria de Jetibá, o nome Santa Maria é uma marca, porque por trás dela tem credibilidade, tem confiança, e isso agrega valor aos produtos, e também nós chamamos de opção preferencial de compra. O que isso significa no Ceasa, por exemplo? Significa no Ceasa, porque tem vezes que você tem super oferta. Quem faz Ceasa sabe que a mercadoria vai boiar, por exemplo. Muita Santa Maria de Jetibá aqui faz feira na Grande Vitória. As pessoas têm um conceito, que é produto bom, de qualidade, feito com capricho, com cuidado, com responsabilidade, cria uma relação de confiança. Então a criação desse Dia Nacional da Cultura Pomerana, que os pomeranos têm isso nas suas tradições. E o mais importante disso, ligado ao trabalho, produto de qualidade e essa preservação cultural, que é extremamente importante. Como eu disse aqui, a minha crítica à educação, eu já fui professor, dei aula, fiz magistério e tive a oportunidade de trabalhar depois com a educação há muito tempo. E, infelizmente, nos últimos 30, 40 anos, o nosso sistema educacional ele valorizou muito pouco essas culturas locais e reconhecendo isso como um patrimônio. Porque essa cultura ajuda a organizar a sociedade, organiza o comércio, organiza a igreja, organiza a festa, e com isso agrega valor ao nosso produto, da nossa agricultura. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, para realizar na Câmara de Vereadores aqui, mandando um grande abraço aqui para o vereador Luciano, que está coordenando isso por lá, ele é o proponente dessa audiência pública na Câmara de Vereadores. Luciano é um amigo, um fraterno amigo, mas naturalmente um vereador dedicado para o seu povo e para a sua gente, que tem trabalhado incansavelmente para trazer oportunidade para Santa Maria de Jetibá, me cobra muito, né, apoio para a agricultura, apoio para a cultura, apoio para o esporte, apoio para os eventos, né, apoio para o nosso povo no nosso dia a dia, que ajuda os nossos empreendedores. Nós que estamos na vida pública, nós que temos mandato, nós temos a obrigação de estar à disposição de quem quer produzir. Acabei aqui agora, estava almoçando no Self-Service, muito próximo aqui da rádio aqui agora, sim. Encontrei um menino, vamos dizer assim, né, 20 e poucos anos de idade, está em Caramuru, filho de Santa Leopoldina, mas está aqui em Caramuru com a sua basezinha, me contando que ele decidiu, depois do acordo com seus pais, ele já era produtor de gengibre, no meio da pandemia o gengibre realmente passou um momento de preços muito grandes, ganhou dinheiro e a partir dali ele começou já a fazer exportação, e me disse inclusive o volume que ele já está exportando. Eu fiquei emocionado. Menino de 20 e poucos anos de idade, já tem negócio próprio, já está exportando, conversando com o mundo, já está dialogando, ou seja, construindo a sua prosperidade pelo trabalho. O que nós, e ele na verdade, simboliza todos aqueles, né? Você tem hoje aqui em Santa Maria, você tem grandes empresários, mas que começaram como esse menino, o Vinícius, que eu conheci aqui agora, pequenininho, corajoso, ousado, muita retidão nos seus negócios. Então, nós precisamos defender essas pessoas. Eu vou voltar a dizer, às vezes esquece disso. E Santa Maria é um belo exemplo. Nós temos que incentivar as pessoas a ter prosperidade. O que é prosperidade? É melhorar de vida. Ganhar mais dinheiro, melhorar seu carro, melhorar sua casa, ter recursos para poder fazer uma viagem, para fazer um passeio, para poder dar um conforto para sua família. Mas isso tem que ser pelo trabalho. Nós não podemos abrir mão. Os pomeranos, os alemães, os italianos, né? Que foram os principais colonizadores dessa região alta aqui do Espírito Santo, sempre tiveram na igreja, sempre tiveram na família e no trabalho, né, a sua honradez. Por isso nós que temos mandato, temos a obrigação de estar aqui e vamos criar esse Dia Nacional do Imigrante Pomerano no Brasil para falar para a nossa cultura local, para o Espírito Santo e para todo o Brasil, desse povo honrado e trabalhador que fez o sacrifício de deixar a sua terra lá há mais de 160 anos para vir para o Espírito Santo. E com família, trabalho, tradição, está construindo a sua prosperidade. Então é sempre muito bom estar aqui. Quem conhece o deputado federal Evair de Mello sabe que da minha paixão
por esse município, do meu compromisso, da minha responsabilidade, de anunciar investimentos aqui na agricultura, no esporte, na saúde principalmente, para dar condições do nosso apoio, infraestrutura. Um abraço aqui ao nosso prefeito também, uma boa parceria, está chegando aqui equipamentos, recursos para a saúde. É tão importante que o deputado ele não se resume à emenda parlamentar. Ela é importante, por isso nós destinamos para o município, eu tenho alguns valores consideráveis destinados aqui para Santa Maria, mas é extremamente importante saber que o nosso mandato não se resume a isso. Isso é parte do nosso mandato. A outra parte é a produção de legislação, para que possamos dar esse ambiente de cuidado de mercado, mas também, naturalmente, de criar ambientes para que as coisas possam prosperar. Eu acredito muito nisso, eu incentivo o trabalho, meu mandato está à disposição do pequeno empresário, do médio empresário, do grande produtor. Para mim não importa o tamanho da pessoa. Se for de igreja, se for de família, se for trabalhador, pode ter certeza que tem meu apoio, tem minha presença. E Santa Maria, por preservar também muito a tradição, isso é muito bacana. Não abro mão disso. Preservo essa tradição. Eu sou convidado assíduo dos nossos casamentos pomeranos que tem aqui para a nossa região. Casamento, às vezes, de casamento, depois de 25 anos, depois de 50 anos, tem até uns mais de 60 anos aí que eu estou presente. As nossas férias, os nossos desfiles. Isso é extremamente importante. Preservar isso ajuda na segurança. Quem preserva a tradição e cultura também deixa de ir para a droga, deixa de ir para a violência, porque cria esse ambiente familiar. É isso que eu estou fazendo aqui com muita alegria e, mais uma vez, dou um abraço muito especial ao meu amigo, o vereador Luciano, que está nos coordenando aqui nesse trabalho. Agradecer toda a Câmara de Vereadores que sempre me apoiou para esses grandes temas aqui de Santa Maria. Um abraço na equipe da Prefeitura e, com certeza, Santa Maria é um orgulho, não só para o Espírito Santo, é um orgulho para todo o Brasil. Muito bem, deputado, mas esse projeto já não havia sido apresentado lá em 2022? É verdade. E por que eu tive que representá-lo? Porque na sua tramitação surgiu a necessidade de se fazer as audiências públicas. Isso não era previsto. E agora ele foi previsto. Então, como o texto estava em tramitação, eu me dei o capricho de refazer o projeto, redesenhar o projeto, já criando, inclusive, com a audiência pública, para ter legitimidade diante da comunidade. Para dizer assim, estamos tornando público esse projeto, para que a comunidade pomerana do Espírito Santo possa falar, possa se manifestar e, naturalmente, depois poder também se empoderar disso e fazer disso um patrimônio. Maravilha. Qual o impacto prático dessa data para os brasileiros? Preservar a cultura, que é extremamente importante, sempre recontar a história e preservar esses valores. E isso feito, a cultura, o pomerano acaba virando um patrimônio. Primeiro vira um patrimônio cultural e depois vira uma marca de conceito. A gente, volta a dizer, a nossa educação... A gente fala, por exemplo, os vinhos franceses. Vamos pensar lá nos vinhos franceses. A gente fala, então você tem a Borgonha, você tem o Napa Valley nos Estados Unidos, você tem os vales do vinho do mundo, você tem a champanhe, que nós às vezes chamamos que champanhe é uma bebida, né? Não, champanhe é uma região, né, que faz os espumantes brancos, enfim. Então tudo isso depois a gente imagina que com essa valorização isso possa virar um patrimônio, agregar valor aos nossos produtos, preservar a tradição e a cultura, ajudar na família, ajudar na comunidade, ajudar na igreja. É isso que nos fortalece. Maravilha. O senhor mencionou uma audiência pública. Quem participou dela? Então, essa audiência pública, nós vamos receber essas personalidades. Toda a comunidade pomerana do Espírito Santo está convidada a participar da confecção desse projeto. E essa audiência pública, naturalmente, ela vem com esse intuito de dar essa visibilidade para a comunidade e todos os pomeranos sintam-se representados nesse movimento, que é um movimento de ter muito respeito, ter muita seriedade com esse tema da cultura pomerana no Brasil e no Espírito Santo. Maravilha. Onde estão concentradas essas comunidades hoje? Hoje, a maior concentração de pomerano hoje é Santa Maria de Jetibá. Depois você tem Santa Leopoldina, que é muito perto, que é muito próximo. Você tem, porque os municípios, as divisas, elas foram feitas depois. E depois você tem Pancas e Vila Pavão, que tem essa cultura muito presente também. E naturalmente depois você tem Afonso Cláudio, você tem Tarana, você tem Itaguaçu, você tem Colatina. Por todo o Espírito Santo você acaba tendo essas ramificações da cultura pomerana. Muito forte no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e algumas peçazinhas do estado do Paraná, mas mais Santa Catarina, inclusive, uma cidade chamada Pomerode, e também lá na Serra Gaúcha. E em Rondônia tem uma cidade chamada Espigão do Oeste, que é fundada por capixabas pomeranos. Inclusive tem uma festa pomerana muito grande lá. É Viviane Sanfoneira, a Viviane esteve tocando recentemente lá, eu vi no Instagram dela. Então, em Rondônia também hoje tem uma comunidade muito forte que chama Espigão do Oeste. Possivelmente tem muitos imigrantes daqui. No Apuí, no Amazonas também, a gente tem muitos imigrantes
os pomerâneos que têm terra lá na região do Amazonas hoje, por exemplo, isso já espalhou por todo o Brasil. Mas a grande concentração realmente aqui é Santa Maria de Jetibá e no entorno do nosso Espírito Santo. Maravilha. Deputado, mais algum recado? Fica à vontade. Obrigado, agradeço a oportunidade, mais uma vez, obrigado ao povo de Santa Maria por esse prestígio, sabe do nosso mandato, um mandato que defende a família, as tradições e os valores, um mandato que defende a agricultura. Eu tenho muito orgulho do nosso povo, né? Eu não moro em Santa Maria, mas moro no município vizinho de Venda Nova do Imigrante, sou natural de Conceição do Castelo, muito agradecido, porque eu fui o primeiro ou segundo deputado federal mais votado em 52 municípios capixabas, dado a minha identidade. Quem conhece o meu mandato não tem dúvida, eu defendo a agricultura, defendo o município do interior, preservo as nossas tradições e os nossos costumes, tenho respeito ao contraditório, mas todo mundo sabe que eu sou um político de direita, que preserva essas coisas extremamente importantes. Eu acredito que o trabalho, que a família, que a igreja, quando trabalharem unido, te leva à prosperidade. Eu trabalho para um Estado mais enxuto, um Estado que gaste menos para melhorar a vida das pessoas. Eu defendo o governo que cuida das contas. O governo que não cuida das contas, não cuida das pessoas. Portanto, precisamos de reduzir efetivamente os custos de governo. Sabe que nesse momento, do governo federal, eu faço um trabalho de oposição, porque o governo fez uma opção de não cuidar da economia. Aí o juro está mais caro, inflação está batendo na nossa porta, insegurança jurídica todo dia. Essa crise internacional agora, ela é criada por um comportamento irresponsável de quem está no nosso executivo. E o meu papel é sempre falar a verdade, o que eu penso, sempre com dignidade no meio do nosso povo. Agradeço a oportunidade, estarei sempre aqui em Santa Maria de Jetibá. Quando vocês me convidarem, eu venho mais rápido. Mas se não me convidarem, estarei sempre por aqui, porque sempre fui muito bem recebido, não só aqui na cidade, nas comunidades do nosso interior, no nosso casamento, nas nossas festas, e sempre dando um abraço muito especial no nosso povo da agricultura, todos os agricultores, do qual eu tenho muito orgulho e falo bem por todo o Brasil. Muito bem, deputado. Muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. O que eu posso dizer é Imalustra!